Mrs. Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 49, A Libertação. Eles querem que você continue sorrindo, mesmo quando está quebrado por dentro. Querem que você acredite que tudo está certo, mesmo quando nada faz sentido. Querem que você continue aceitando, pagando, obedecendo, sobrevivendo, como se fosse isso viver. Mas chega um momento em que algo dentro de você desperta, um ruído sutil, um incômodo profundo, um chamado silencioso que diz: essa realidade não é a verdadeira. Este episódio é para quem sente esse chamado, para quem está pronto para romper, para quem já percebeu que a liberdade não está no céu, está aqui, está agora, está na terra. E começa quando você decide não ser mais escravo. Este é o episódio 49 do canal Holograma Histórico. A libertação. O sistema é a prisão. Você é a saída. Capítulo 1. O cativeiro invisível. Vivemos como se fôssemos livres. Escolhemos entre produtos, entre partidos, entre telas. Reclamamos, protestamos, votamos, viajamos, sonhamos e ainda assim estamos presos. Presos em uma engrenagem que nos molda desde o nascimento. Uma prisão que não tem muros, não tem grades, não tem guardas, mas que controla silenciosamente nossas emoções, escolhas, crenças e destino. Essa prisão se chama sociedade, mas não aquela que imaginamos, feita de cultura, convivência e humanidade. Falo da sociedade como estrutura artificial, como uma rede de controle construída com o passar dos séculos, uma grade invisível criada para domesticar a alma humana, com a aparência de progresso, inclusão e evolução, mas que só serve aos que controlam. E o mais cruel, essa prisão foi tão bem arquitetada que a maioria dos presos não sabe que está presa. Nascemos dentro dela, recebemos um nome, um número, uma religião, uma moral. Somos inseridos em registros, impostos, doutrinas. Aprendemos desde cedo que existe uma hierarquia, que existem donos da terra, chefes, presidentes, deuses, escolhidos, e que nós somos os outros, os de baixo, os que devem seguir, pagar, servir. Aceitamos tudo, porque tudo já estava programado, como formigas que nascem dentro do formigueiro e acham que o mundo é só aquilo, mas o mundo não é isso. A verdade é que vivemos em uma matrix, uma ilusão de liberdade, uma simulação de escolha, onde todos os caminhos nos levam de volta ao cativeiro. Quem criou essa prisão? Essa é a pergunta proibida, porque a resposta assusta. A resposta revela o que foi enterrado nas tábuas antigas, nos templos apagados, nos textos proibidos. Essa prisão foi projetada, foi arquitetada por inteligências superiores, os mesmos que as tradições chamaram de deuses, os Anunnaki. Eles não apenas nos modificaram biologicamente, eles nos programaram emocionalmente e espiritualmente. Instalaram o medo, o culto, a obediência, a idolatria. Criaram a estrutura de castas, de reis, de senhores, de líderes, de falsos deuses. E seus herdeiros, as elites que hoje governam o mundo, seguem atualizando esse software ancestral. Transformaram o planeta em uma fazenda humana, uma arapuca mental onde tudo parece normal, mas nada é real. Comida, consumo, celebridades, redes sociais, política, entretenimento, espiritualidade de mercado, tudo isso faz parte da cela acolchoada onde as almas humanas dormem. E se alguém ousa acordar, ousa questionar, ousa mostrar a estrutura por trás do teatro, esse alguém é silenciado, ridicularizado, exterminado, como aconteceu com tantos, como aconteceu com Jesus. Mas é aqui que precisamos dizer o que nunca nos deixaram ver. Jesus não foi morto por ensinar bondade, não foi assassinado porque curava, ele foi executado porque rompeu, porque revelou que o reino não está nos céus distantes, mas dentro de nós, porque expôs a mentira do templo, a hipocrisia do sistema e o domínio dos senhores da terra. E isso não podia ser permitido.
Era mais fácil criar uma religião em seu nome do que permitir que sua verdade se espalhasse. Era mais conveniente transformá-lo em um filho de Deus celestial do que aceitar que ele foi um desperto humano que quebrou a Matrix. Hoje, os templos mudaram de nome, mas a prisão continua e os guardiões da Matrix continuam vigiando, controlando, apagando. As religiões que deveriam libertar se tornaram parte da cela. Os países que deveriam proteger se tornaram jaulas com bandeiras. Os governos, as mídias, as instituições, todos orbitam a manutenção do mesmo código invisível. Escravidão disfarçada de civilização. Este episódio é um risco, porque é uma tentativa de abrir a jaula pelo lado de dentro, mas já não importa. O que está feito, está feito. Aqueles que sentem que algo está errado, aqueles que acordam de madrugada com uma angústia inexplicável, aqueles que olham para o mundo e percebem que tudo parece falso, exagerado, encenado, vocês não estão loucos, vocês estão acordando. Este é o primeiro passo: ver a cela, sentir a cela, romper a cela. A libertação começou. Capítulo 2: A máquina de formar escravos. Desde o primeiro choro, o sistema entra em ação. Uma nova alma chega ao mundo e, antes mesmo de abrir os olhos com consciência, já recebe um número, um nome, um destino. Não há escolha, há doutrinação, não há liberdade. Há adestramento. A máquina é silenciosa, paciente, precisa. Ela não grita, não obriga, ela seduz. Ela se apresenta como escola, como tradição, como cultura, como moral, mas por trás da aparência é só programação. Na infância, a mente é moldada. Aprendemos a obedecer, a competir, a agradar. Aprendemos que há prêmios para quem segue e punições para quem questiona. Ensina-se desde cedo que o certo é se adaptar, adaptar-se às normas, às provas, às filas, às autoridades, ser o bom aluno, o bom filho, o bom cidadão, mas tudo isso é ensaio, ensaio para aceitar a cela. Na adolescência, a ilusão da liberdade é introduzida, fazem-nos pensar que podemos escolher uma profissão, um futuro, um caminho, mas todos os caminhos nos levam ao mesmo labirinto. Trabalho, dívida, dependência, alienação. A cada passo, a jaula se fortalece. Na vida adulta, ela se fecha por completo. Somos lançados ao mundo real, mas é um mundo que não construímos, com regras que nunca escolhemos. Numa sociedade que chamamos de nossa, mas que foi desenhada para nos usar. A máquina nos ensina a buscar aprovação, a consumir sem parar, a medir nosso valor por curtidas, diplomas e salários, a nos comparar com modelos irreais de sucesso que nos mantêm eternamente frustrados, ocupados e dependentes. E quando não damos conta, ela oferece calmantes, distrações, dopaminas digitais, espiritualidade plastificada, tudo para que continuemos funcionando, mesmo quebrados por dentro. Porque não importa se estamos em ruínas, desde que continuemos produtivos. Essa máquina não nasceu por acaso. Ela é o refinamento moderno de um modelo milenar, um modelo herdado daqueles que primeiro nos moldaram como raça, os Anunnaki. Eles não criaram um ser livre, criaram um trabalhador obediente, um híbrido ajustado para servir. E o mais perigoso, um ser que acredita que deve agradecer por servir. A forma mais eficiente de escravizar um ser inteligente não é com correntes, é com ideias, com a ideia de que liberdade é um luxo, que esforço é virtude, que sucesso é acúmulo, que sofrimento é caminho. Hoje, as correntes não são de ferro, são boletos, contratos, algoritmos, julgamentos sociais. Vivemos monitorados, esgotados, distraídos e chamamos isso de progresso. Mas o que temos é um zoológico emocional, uma fábrica de seres moldados ao sofrimento, uma colônia penal onde todos sorriem
enquanto morrem por dentro, e os que ousam sair são imediatamente rotulados: loucos, insanos, radicais, fanáticos. O sistema está tão bem desenhado que até nossos pais, amigos, professores e vizinhos, mesmo com boa intenção, funcionam como peças da engrenagem. Reforçam as regras, policiam os outros, zombam dos diferentes, apontam o dedo contra quem tenta romper, porque a máquina não precisa mais de guardas. Ela usa os próprios escravos como vigias, mas chegou a hora de nomear essa máquina. Ela não é erro, ela é projeto. Ela foi construída para funcionar assim. Chegou a hora de parar de perguntar o que estou fazendo de errado e começar a perguntar quem construiu esse jogo, para quem ele serve, quem lucra com a minha dor, porque o erro nunca foi seu. O erro foi acreditar que a cela era o mundo. Capítulo 3. Os Senhores da Matrix. Eles não aparecem em capas de revistas, não são eleitos, não fazem discursos, não precisam, porque o controle verdadeiro não se exibe, se infiltra. Esses senhores não são apenas humanos, são linhagens, são herdeiros biológicos, espirituais e ideológicos daqueles que nos tempos antigos forjaram a humanidade à sua imagem e à sua conveniência. Chamamos de Anunnaki, mas poderiam ser chamados de Elohim, ou de vigilantes, ou de criadores. O nome muda, a estrutura não. Eles não apenas visitaram a Terra, eles se estabeleceram aqui como senhores. Não vieram ensinar, vieram implantar, modificaram o DNA humano, criaram hierarquias, instalaram o medo, o culto, a submissão e, o mais perigoso, deixaram seus filhos aqui. Filhos no corpo, filhos no sangue, filhos na ideia. Esses filhos, essas linhagens ocultas, nunca deixaram o trono, apenas trocaram os nomes. Deixaram de ser deuses e tornaram-se reis. Depois banqueiros, depois presidentes. Hoje, CEOs, financistas, estrategistas invisíveis, mas a linhagem é a mesma. Vivemos em um planeta administrado por um consórcio invisível. Eles não precisam dominar com espadas, dominam com narrativas. Fabricam crises, plantam medos, oferecem soluções prontas, sempre em troca de mais controle. Eles te quebram e depois te vendem a cola. Eles te assustam e depois vendem a proteção. Esse é o ciclo que mantém o rebanho sob controle. Um pastoreio psicológico em escala global. A Matrix moderna é regida por 6 pilares principais: financeiro, farmacêutico, mediático, militar, educacional e espiritual. Cada um cuida de um aspecto da mente humana. Juntos, eles mantêm a ilusão girando. A ilusão de que o mundo é caótico por acaso. A ilusão de que a desigualdade é inevitável. A ilusão de que não há alternativa viável à escravidão moderna. Mas o que esses senhores mais temem não é uma revolução violenta, não é uma guerra de classes. É algo muito mais perigoso, uma mente liberta, uma mente que enxerga, uma mente que questiona, uma mente que rompe a programação. E por isso, todas as instituições, escolas, igrejas, mídias foram moldadas para desacreditar o desperto, para apagar o questionador, para transformar o rebelde em doente, para chamar o lúcido de radical, para isolar quem começa a sair da hipnose coletiva. Mas o plano começa a falhar, porque o despertar é viral, porque a dor silenciosa das massas está se tornando ruído, porque o teatro está começando a tremer. Jesus foi um desses rompimentos, e por isso foi destruído, não porque pregava amor, mas porque apontou o dedo para os senhores do sistema, porque quebrou a aliança entre o templo e o império, porque revelou que o Deus que exigia sacrifícios e submissão não era o verdadeiro Pai, mas o reflexo dos controladores ancestrais. Era mais fácil transformá-lo em milagreiro, em mito, em mártir divino, do que aceitar que ele foi um ser humano livre, perigoso para o sistema.
Hoje, os novos templos são bancos centrais, as novas liturgias são algoritmos, os novos sacrifícios são emocionais e a nova cruz é o endividamento vitalício que pendura almas todos os meses no altar da falsa estabilidade. Por isso, os senhores intensificam, censuram, dividem, fabricam conflitos, injetam medo, confundem. Eles sabem o que está vindo. Eles sabem que os de dentro estão acordando e não há prisão, por mais moderna que seja, que suporte o olhar consciente do prisioneiro. Capítulo 4. A saída é pela terra. Muitos buscam a libertação olhando para o céu. Oram, meditam, pedem sinais, esperam salvação, esperam que algo venha do alto, um Deus, uma nave, uma força mística qualquer. Mas a saída não está no céu, está na terra. A terra sempre esteve aqui, pulsando, vibrando, entregando alimento, abrigo, calor, sabedoria. Enquanto os homens erguiam templos para deuses ausentes, a terra oferecia o templo real, a natureza viva. Mas fomos desconectados, desligados do chão, desligados do corpo, desligados do óbvio. A Matrix nos ensinou que o divino está longe, no alto, nas nuvens, fora de nós. Enquanto isso, o sagrado verdadeiro, o chão, a água, o vento, o corpo, foi desprezado. Essa desconexão não é acidental, é parte da prisão, porque um ser desconectado da terra é um ser confuso, desorientado, dependente, facilmente manipulado. Nos ensinaram que o corpo é um fardo, que a carne é pecado, que o prazer deve ser punido ou explorado até a exaustão. Mas o corpo é templo, a terra é a extensão do corpo. O corpo é o prolongamento da terra. Tudo que é vivo está interligado. E por isso, a dor moderna é tão profunda, porque vem da separação, separação do real, separação da essência, separação da terra. Você sente angústia porque está desligado da matriz verdadeira. Não a matrix de controle, mas a matriz viva, pulsante, nutritiva, a própria terra. A libertação começa com um gesto simples: encostar os pés no chão, respirar, parar, sentir, olhar o céu, não como o trono de um Deus distante, mas como o espelho daquilo que você já é. E aqui, mais uma vez, Jesus foi claro. Ele nunca apontou para cima. Ele disse: o reino está dentro de vós. Dentro, no agora, na terra. Mas isso também foi distorcido. A religião tomou esse reino e o colocou no além. Criou um paraíso inalcançável. Transformou a libertação em promessa e nunca em prática. E hoje, a espiritualidade vendida nas prateleiras digitais é mais uma distração, mais uma engrenagem da prisão. Oferece frases prontas, mantras reciclados, códigos de luz e portais dimensionais para quem já está cansado de sofrer. Mas tudo isso serve a um propósito: evitar que você pise no chão, que você sinta, que você lembre. Não há libertação sem chão. Não há iluminação sem aterramento. Não há despertar que não passe pela dor de ver o mundo como ele é e ainda assim amar a vida com os olhos abertos. A saída da Matrix não é fuga, é reintegração com o corpo, com a respiração, com a simplicidade, com o real. Só quem volta para a terra pode subir além dela. Enquanto buscarmos salvação fora, permaneceremos cativos. Mas quando reconhecermos que a terra é nossa aliada, a prisão começa a ruir, porque ninguém pode controlar um ser humano que se reconectou com a matriz original da vida. Capítulo 5. O chute na mesa. Não foi um deslize, não foi um surto emocional, não foi uma simples indignação religiosa. Quando Jesus entrou no templo e chutou as mesas dos cambistas, ele não estava apenas repreendendo comerciantes. Ele estava atacando o coração do sistema. O templo era o centro do poder. Ali se encontravam os sacerdotes, os banqueiros da época, os cobradores de impostos, os representantes do Império Romano e os controladores da fé. Era ali que o povo era manipulado.
Ali se vendia a salvação, se negociava o perdão, se cobravam taxas absurdas em nome de Deus. Ali o sagrado havia sido sequestrado. Ali a Matrix do seu tempo operava com eficiência brutal. E Jesus, ao invadir aquele espaço intocável, não fez um sermão diplomático, não pediu diálogo, não levantou uma placa. Ele quebrou, ele gritou, ele rompeu, virou as mesas, espalhou moedas, libertou os animais, expulsou os mercadores, olhou nos olhos dos sacerdotes e disse: transformaram a casa do meu pai em covil de ladrões. Naquele instante, ele selou o seu destino. Ali ele foi marcado para morrer, não por curar, não por ensinar bondade, mas por romper publicamente com a estrutura de dominação. O templo não era apenas um lugar religioso, era o símbolo da aliança entre o poder político, o controle financeiro e a chantagem espiritual. Jesus não apenas apontou o problema, ele quebrou o cenário, mostrou que o templo era teatro, que a fé havia sido comprada, que a espiritualidade havia virado moeda. E isso, para o sistema, era inaceitável. Hoje, os templos mudaram. Estão nas redes sociais, nos governos, nos bancos, nas corporações, nas igrejas modernas e nos gurus digitais. Mas a estrutura é a mesma. E o gesto de Jesus continua sendo um escândalo, porque ele não se curvou, não pediu permissão, ele enfrentou. A imagem do Jesus manso e pacífico é uma invenção, uma distorção conveniente criada justamente pelo sistema que o matou. Porque se as pessoas entendessem quem ele realmente foi, um despertador de consciências, um subversivo do império, um desinstalador da Matrix, o sistema atual não suportaria o impacto. Foi por isso que sua história foi editada. Transformaram o rebelde em cordeiro, o libertador em mártir impotente, o desprogramador em figura celestial distante, porque é mais seguro venerar um Cristo no céu do que aceitar um Jesus que quebra a Matrix na terra. Mas a memória está voltando, o gesto está sendo lembrado, a energia daquele chute está ressurgindo nos que sentem a verdade no estômago. O chute na mesa não foi um detalhe, foi o início da libertação. E agora a pergunta retorna, direta: qual mesa você ainda tem medo de virar? Qual mentira você ainda aceita por conveniência? Qual templo você ainda reverencia, mesmo sabendo que é uma farsa? Jesus mostrou o caminho e ele passa pelo confronto, não com violência, mas com coragem inegociável. A liberdade começa quando alguém se levanta e diz com a alma em chamas: isso aqui é uma mentira. Capítulo 6. O sofrimento é programado. Você já se perguntou por que sofre? Porque parece que a vida sempre exige mais do que entrega. Porque há sempre uma culpa te rondando, mesmo quando tudo parece certo. É porque o sofrimento não é um acidente, é um programa. Desde que nascemos, somos ensinados que a dor é natural, que o mundo é injusto, que a vida é luta, que o trabalho é castigo, que o prazer precisa ser controlado, que a alegria precisa ser merecida e que a paz só virá depois da morte, num paraíso pós-vida que nunca chega. Tudo isso é parte da prisão. A dor constante, física, emocional, financeira, espiritual, não é um erro, é uma engrenagem da máquina. Ela nos mantém ocupados, nos mantém culpados, nos mantém pequenos. E o mais cruel, nos ensinaram que a culpa é nossa. Se você está pobre, é porque não se esforçou. Se está triste, é porque não é grato. Se está doente, é porque pensou errado. Se está preso, é porque mereceu. Essa narrativa perversa mantém o sistema funcionando e a culpa fora dos verdadeiros responsáveis. Mas a verdade é outra. A verdade é que você nasceu dentro de um mundo que já estava contra você. Um mundo programado para te desgastar, te cobrar, te ferir e ainda sorrir enquanto diz: isso é a vida. Você nasceu devendo tempo, dinheiro, obediência, comportamento, crença, e passou a vida tentando quitar uma dívida que nunca foi sua. Isso não é vida, é condicionamento, é dominação, é tortura social com cheiro de perfume e vitrine.
Quem disse que você tem que pagar para viver em um planeta que te deu tudo? Quem decidiu que alguém pode ser dono da terra? Quem escreveu a regra de que nascer pobre é natural e que, se você quiser mudar isso, deve sofrer a vida inteira para merecer? Quem autorizou essa escravidão elegante chamada civilização? Nos convenceram de que trabalhar até a morte por migalhas é um valor. Nos ensinaram que dignidade é pagar boletos. Nos doutrinaram para aceitar o absurdo como normal, mas a Terra nos oferece tudo: água, alimento, abrigo, beleza, vida. Mesmo assim, vivemos como mendigos num paraíso, como animais de um zoológico moderno, com entradas douradas, mas grades invisíveis. E o mais perverso: se você ousar questionar isso, será chamado de louco, preguiçoso, subversivo, herege, porque o sistema não apenas escraviza, ele ridiculariza qualquer um que enxerga a escravidão. Esse é o segredo. Não é só difícil romper, é proibido até imaginar. Jesus imaginou e por isso foi assassinado. Ele viu o jogo, ele viu os cobradores no templo, ele viu os donos da fé e ousou dizer: isso é uma mentira. Outros também tentaram, foram queimados, exilados, silenciados, esquecidos. Mas o que é verdade não morre. Ela retorna, ela se infiltra, ela renasce nas mentes que sentem que algo está errado, mesmo que ainda não saibam explicar. Você sente porque é real, e você sofre porque a realidade em que vive é falsa. O sofrimento é o código de erro da alma, o alarme interno que grita: isso não é o que a vida deveria ser. Capítulo 7. A mentira da propriedade. A maior fraude da civilização humana não está nos bancos, nas eleições ou nos impostos. Está numa ideia simples, repetida à exaustão e aceita por todos, sem questionamento: a terra tem dono. Essa ideia, sozinha, é responsável por guerras, miséria, dominação, pobreza, fome e desigualdade. E ainda assim, parece normal, parece civilizada, parece natural. Mas pare e pense: quem decidiu que alguém pode ser dono de um pedaço do planeta? Quem assinou o contrato original da Terra? Quem colocou cercas, leis, registros, heranças sobre um solo que existia milhões de anos antes do homem? Você nasce e, antes mesmo de dar seu primeiro passo, já deve ao hospital, ao Estado, à religião, à sociedade. Deve moradia, alimento, educação, saúde, tudo em um planeta que produz em abundância, mas cobra escassez. Você não pode simplesmente viver, precisa pagar para existir. Essa é a prisão, essa é a mentira, essa é a escravidão moderna. A propriedade privada da terra é a raiz da desigualdade, porque define quem nasce com direitos e quem nasce com dívidas. Define quem pode viver com dignidade e quem passará a vida inteira sustentando o privilégio de outros. É o código central da Matrix. Um homem nasce em berço de ouro, com hectares e fortunas herdadas. Outro nasce em uma favela, com dívidas e exclusões herdadas. Ambos vieram da mesma terra, da mesma água, da mesma centelha de vida, mas um será tratado como herdeiro, o outro como servente. Quem criou essa lógica? Os deuses? A natureza? O acaso? Não, foi o sistema. Foi a continuidade dos Anunnaki. Foi a programação das linhagens dominantes que nunca deixaram o trono. Essa herança é a verdadeira maldição. Não a herança genética, mas a herança estrutural. É a perpetuação do domínio de poucos sobre muitos, de nomes sobre vidas, de registros sobre raízes. E se você ousar dizer que a terra é de todos, será acusado de comunista, sonhador, radical, perigoso. Mas isso não é ideologia. É verdade espiritual, natural, biológica e ancestral. A terra não é mercadoria. Ela é mãe, ela é lar, ela é corpo, ela é organismo vivo e não pode ser possuída. Nenhum animal paga aluguel. Nenhuma árvore precisa de escritura. Nenhum rio pede licença para correr.
Mas o homem moderno, o civilizado, vive como um escravo com CPF, com conta bancária, com Wi-Fi e ansiedade crônica, com medo de perder o pouco que comprou daquilo que sempre foi seu. Essa é a insanidade aceita. O delírio coletivo que chamamos de ordem. A propriedade privada da terra é o pilar invisível do cativeiro moderno, e ousar questionar isso é o gesto mais radical de liberdade que um ser humano pode ter, porque é romper não só com o sistema político, mas com a ideia mais profunda que sustenta o sofrimento. Você precisa merecer o que a terra dá de graça. Essa é a origem da culpa. Essa é a raiz da injustiça. Essa é a semente da escravidão. E enquanto aceitarmos essa mentira, continuaremos chamando de vida aquilo que é apenas sobrevivência disfarçada. Capítulo 8. A prisão emocional. Quando o corpo está livre, mas a alma ainda obedece, a prisão é mais eficaz e quase impossível de ser vista. Vivemos dentro de uma cela invisível, reforçada por emoções programadas, medo de errar, vergonha de ser diferente, culpa por sentir, ansiedade por se adequar, tristeza por não conseguir. Essas emoções não são naturais. Foram moldadas uma a uma para manter o ser humano sob controle. Desde a infância, somos condicionados emocionalmente a obedecer para ser amado, a calar para ser aceito, a se podar para não ser punido, a esconder a verdade interior para agradar ao exterior. Se a criança é espontânea, corrigida, se o jovem questiona, punido, se o adulto se liberta, isolado, a estrutura social foi desenhada para criar seres autocensurados. Pessoas que se limitam, se controlam, se sabotam, sem que ninguém precise obrigá-las. O maior triunfo do sistema não foi nos prender fisicamente, foi nos convencer de que a prisão é segurança. Veja como funciona. Você trabalha horas por dia para pagar uma casa, mas agradece por ter um teto. Você aceita um emprego que destrói sua saúde, mas repete que podia ser pior. Você se cala diante da injustiça, mas diz que é maturidade ou sabedoria. Essas distorções são engenharia emocional. Foram implantadas para te ensinar a ter medo de ser livre, a sentir culpa por desejar mais, a ter vergonha de não se encaixar. E pior, nos ensinaram que romper com isso é pecado, que libertar-se é traição, que quebrar a programação é ofender os que ainda dormem. Por isso, quando alguém começa a despertar, o primeiro inimigo que encontra não é o governo, nem a igreja, nem a polícia, é a culpa. A sensação de estar traindo os pais, de estar decepcionando a sociedade, de estar enlouquecendo, de estar indo longe demais. Mas nada disso é real. São ecos da prisão emocional. São correntes implantadas no inconsciente. São espelhos deformados do sistema rodando dentro da alma. A verdade é simples e brutal. A terra é livre. O corpo é livre. A alma é livre. Mas o sistema precisa que você sinta o contrário, que acredite que há algo errado com você, que liberdade é perigosa, que amor precisa ser conquistado, que sucesso só vem com sofrimento, que merecer é mais importante do que ser. Essas são as correntes verdadeiras, e só quem atravessa o inferno emocional do despertar consegue alcançar a paz real, aquela que ninguém mais pode tirar. Jesus atravessou e por isso foi condenado. Ele não morreu por ameaçar o império com espadas. Morreu por libertar mentes, por mostrar que o amor não cobra, que o Pai não exige sacrifícios, que o reino está dentro e não fora. Isso era imperdoável para os controladores, porque a verdadeira revolução começa no invisível e explode quando uma alma diz com clareza: eu não me culpo mais por ser livre. Capítulo 9. O humano livre. O humano livre não é o que acumulou riquezas, não é o que conquistou títulos, não é o que venceu o jogo. É o que percebeu que o jogo é falso e decidiu parar de jogar. O humano livre não deve nada. Não há bancos, não há pastores, não há gurus, não há nações, não há moral fabricada, porque ele compreendeu
tudo que é essencial à vida já foi dado e que cobrar por isso é a mais sutil forma de escravidão. A maçã que você compra no mercado veio de uma árvore plantada no solo, regada pela chuva, aquecida pelo sol, tudo isso sem a mão do homem. Tudo isso era um presente da terra, mas você precisa pagar. Pagar porque a árvore está num terreno com dono. Pagar porque alguém cercou, registrou, carimbou, tomou posse de algo que não pode ser possuído. E você, aceitando isso como normal, passa a vida pagando por aquilo que a vida já te deu. Essa é a insanidade aceita, a loucura disfarçada de ordem, a civilização construída sobre o sequestro do óbvio. Cobrar por aquilo que nasce livre é o código-fonte da prisão moderna. Cobrar o tempo dos outros, cobrar o corpo dos outros, cobrar a energia dos outros, não como troca, mas como domínio, é o vício invisível que sustenta o sistema. O humano livre não aceita mais isso. Ele não negocia sua dignidade. Ele não vende sua verdade. Ele não implora por aquilo que lhe pertence por direito natural. Ele entende: a terra não é produto, a vida não é moeda, a alma não é contrato. Por isso ele rompe. Rompe com a lógica, rompe com os papéis, rompe com a herança maldita que diz: essa terra é minha porque nasceu no nome do meu avô. Não, a terra não pertence a ninguém. Nós é que pertencemos a ela. E o humano livre reconhece isso, com o corpo, com o gesto, com a escolha de cada dia. Mas ele paga um preço, porque ser livre em um mundo de escravos conscientes é perigoso, é solitário, é revolucionário. Foi por isso que tantos foram mortos, não por serem santos, mas por serem livres. Jesus foi um deles, e não foi o único. Muitos romperam, muitos pagaram um preço, e muitos ainda pagarão. Mas cada humano livre que nasce é uma rachadura na muralha da mentira. É um lembrete de que a Matrix não é eterna, mas a Terra é. Capítulo 10. O juramento final. Chega um momento em que não há mais desculpas, nem adiamentos, nem máscaras. Chega um instante em que a alma olha para si mesma e diz, sem tremor: eu não aceito mais essa mentira. A mentira de que você nasceu para servir. A mentira de que precisa pagar para viver. A mentira de que deve obedecer para ser amado. A mentira de que liberdade é um privilégio e não um direito natural. Este é o momento. Agora, não quando tudo mudar, não quando for mais fácil, mas enquanto o sistema ainda estiver de pé, você decide sair dele por dentro. O juramento da libertação não é feito com raiva, não é revolta cega, não é negação impulsiva, é clareza, é maturidade espiritual, é um selo silencioso que ecoa no invisível. A partir de agora não aceito mais ser escravo, não aceito mais regras que contradizem a vida, não aceito mais pagar pelo que a terra me oferece, não aceito mais alimentar um sistema que se nutre da dor dos outros. O juramento da libertação não grita, mas abala mundos, porque quem o faz muda de frequência, rompe laços invisíveis, recusa contratos silenciosos, desinstala códigos antigos, reescreve seu campo. A alma começa a respirar, o corpo começa a lembrar, a terra começa a responder. Mas atenção, o sistema não perdoa os que escapam. Ele tentará te seduzir de volta, com elogios, promessas, distrações, recompensas, medos. Mas agora, você já viu, e quem vê, não pode mais desver. Quem sente, não pode mais fingir. E quem jurou, carrega em si uma luz que não pode mais ser apagada. Faça o juramento, não com palavras bonitas, não com rituais decorados, mas com o coração presente, com o olhar firme, com a alma de pé. Diga em silêncio ou em voz alta, mas diga: eu sou livre. A terra é minha aliada. O sistema não é meu dono. A mentira não será mais minha casa. E nenhum trono construído sobre a dor será digno da minha obediência. Você está liberto. E agora, o mundo começa a mudar, de dentro para fora, porque o real começa depois da ruptura.
depois da verdade, e depois da verdade, nada permanece igual. Você foi avisado, você foi despertado, e agora você é o sistema que quebra o sistema. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já começou a se libertar. Mas cuidado, o sistema não teme armas, teme consciência, e cada mente desperta é um perigo para a Matrix. Por isso continue vendo, continue sentindo, continue recusando a mentira disfarçada de normalidade, porque o despertar é irreversível e você já não pertence mais à cela. E se você chegou até aqui, é porque sente que há algo errado com o que nos ensinaram. A roda gira, mas a alma pede para voar. E este episódio foi um convite para romper com as correntes vibracionais que silenciosamente moldam quem somos. Porque a verdade não gira, ela liberta. Eu não estou aqui pedindo favores. Estou aqui para revelar o que está sendo escondido de todos nós. O caminho não é fácil, mas é o único que leva à verdade que precisamos. E para seguir nele, é preciso força, constância e a ajuda de quem entende o que estamos fazendo. Se estas palavras ressoam em você, é porque você já faz parte desta missão. Não somos poucos. Unidos, somos um muro, uma barreira vibracional, uma fortaleza desperta. Eu não peço por caridade, eu peço compromisso com a verdade. Se você pode apoiar, faça parte dessa jornada, porque juntos podemos trazer à tona o que o sistema tenta esconder. A ajuda que você oferece não é apenas financeira. Ela é parte de um movimento maior que já começou e que não pode mais ser parado. Se deseja ir além, torna-te um patrocinador desperto. Contribuições podem ser feitas via Super Thanks aqui no YouTube, PayPal, francisvalad@hotmail.com, chave Pix, francis.valad@gmail.com, ou pela nossa loja oficial com estampas exclusivas da série Anunnaki. Porque neste mundo programado para nos manter dormindo, despertar é o mais sublime ato de resistência. Holograma histórico, decodificando o passado.